A ambulância estacionou na entrada lateral do asilo Vila Esperança. Não era a entrada principal, aquela reservada para famílias que pagavam mensalidades de 5 dígitos. Era a porta dos fundos, onde chegavam os idosos cujas famílias escolhiam o pacote mais barato possível. Seu Albertino desceu da maca com dificuldade, suas mãos trêmulas segurando uma sacola plástica rasgada. Dentro, 3 camisas desbotadas, 2 calças remendadas e um álbum de fotografias amareladas. Aos 78 anos, toda a sua vida cabia naquela sacola de supermercado. A diretora do asilo, Dona Marlene, uma mulher de olhar cansado e cabelos grisalhos presos num coque apertado, examinou os documentos com expressão profissional. Conhecia bem aquele roteiro. Família entrega ao idoso, paga 3 meses adiantados do plano mais básico e desaparece. Seu Albertino foi conduzido ao quarto 17. 4 camas enfileiradas, paredes com pintura descascada, um único ventilador de teto que chiava a cada rotação. O colchão fino sobre a estrutura metálica enferrujada seria sua nova realidade. Na porta, 3 pessoas observavam a cena com pressa mal disfarçada. Ricardo, o filho mais velho, verificava o relógio a cada 30 segundos. Empresário de sucesso, dirigia um BMW preto que brilhava no estacionamento como uma afronta àquele lugar. Ao lado, Patrícia ajeitava a bolsa de grife no ombro. Advogada em ascensão, tinha acabado de voltar de uma viagem para Miami. Suas unhas impecáveis tamborilavam no celular enquanto respondia a e-mails de clientes. Júlio, o caçula, fumava do lado de fora. Aos 42 anos, gastava mais em uma única noite de bebida do que a mensalidade que pagavam pelo pai. Seu Albertino sentou-se na cama com esforço. O colchão afundou, revelando as molas gastas por anos de uso. Ele olhou para os filhos agrupados na porta, esperando que alguém atravessasse aquele limiar. Ninguém o fez. Ricardo pigarreou, aquele som que as pessoas fazem quando estão prestes a dizer algo que não querem realmente dizer. O senhor vai ficar bem aqui, pai. É um lugar adequado. Adequado. A palavra ecoou no quarto vazio como uma sentença. Não bom, não confortável, adequado. Patrícia sequer entrou, permaneceu no corredor, mantendo distância segura do cheiro de desinfetante barato e comida requentada que permeava o ambiente. A gente vai visitar sempre que possível, pai, mas você sabe como é, trabalho, compromissos. Júlio nem se deu ao trabalho de inventar desculpas. Acenou com a mão, um gesto vago que poderia significar tchau ou tanto faz, e caminhou de volta para o estacionamento. Seu Albertino abriu a boca, mas as palavras morreram na garganta. Décadas de vida, de sacrifício, de trabalho duro, e tudo se resumia àquele momento. 3 pessoas com pressa de partir, ansiosas para voltar às suas vidas tão importantes demais para incluir um pai idoso. Vão com Deus, filhos. A voz saiu fraca, quase um sussurro, mas tinha algo nela, um tom que Ricardo não conseguiu decifrar. Não era tristeza, não era raiva. Era algo próximo da resignação, mas com uma nota estranha, quase como a aceitação de um plano já traçado. Dona Marlene, o senhor vai ficar bem aqui, pai. É um lugar adequado. Adequado. A palavra ecoou no quarto vazio como uma sentença. Não bom, não confortável, adequado. Patrícia sequer entrou, permaneceu no corredor, mantendo distância segura do cheiro de desinfetante barato e comida requentada que permeava o ambiente. A gente vai visitar sempre que possível, pai, mas você sabe como é, trabalho, compromissos. Júlio nem se deu ao trabalho de inventar desculpas. Acenou com a mão, um gesto vago que poderia significar tchau ou tanto faz, e caminhou de volta para o estacionamento. Seu Albertino abriu a boca, mas as palavras morreram na garganta. Décadas de vida, de sacrifício, de trabalho duro, e tudo se resumia àquele momento. 3 pessoas com pressa de partir, ansiosas para voltar às suas vidas importantes demais para incluir um pai idoso. Vão com Deus, filhos. A voz saiu fraca, quase um sussurro. Mas tinha algo nela, um tom que Ricardo não conseguiu decifrar. Não era tristeza, não era raiva. Era algo próximo da resignação, mas com uma nota estranha, quase como aceitação de um plano já traçado. Dona Marlene fechou a porta devagar depois que os 3 partiram. Tinha visto dezenas de cenas como aquela.
Mas algo naquele velho a incomodava. Seus olhos não tinham o vazio comum dos abandonados. Havia uma lucidez perturbadora ali, como se ele soubesse exatamente o que estava acontecendo e tivesse decidido permitir. Naquela primeira noite, seu Albertino não dormiu. Permaneceu sentado na cama, olhando pela janela suja que dava para um pátio interno cercado por muros altos. A lua iluminava fracamente os azulejos quebrados do chão. No bolso de sua calça remendada, seus dedos tocaram um pequeno pedaço de papel dobrado. Um recibo bancário. Números impressos em tinta preta. Números que seus filhos nunca se deram ao trabalho de perguntar sobre. Os dias se transformaram em semanas no asilo Vila Esperança. A rotina era implacável em sua monotonia. Acordar às 6 da manhã com o barulho de carrinhos de metal transportando bandejas de café. Mingau aguado, pão duro, café ralo. Seu Albertino adaptou-se rapidamente. Diferente dos outros residentes que reclamavam da comida, do calor, da solidão, ele aceitava tudo em silêncio. Comia o que serviam, agradecia com um aceno de cabeça e passava os dias sentado na varanda lateral, observando. Sempre observando. Se você está gostando dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. Essas narrativas reais nos fazem refletir sobre o valor da família e seu apoio ajuda a trazer mais conteúdos assim. Vamos continuar. Quem primeiro notou algo diferente em seu Albertino foi Cláudia, uma auxiliar de enfermagem de 26 anos. Trabalhava 2 turnos para pagar a faculdade de pedagogia à noite. Cansada, frequentemente irritada com a vida, ela tinha desenvolvido uma casca protetora contra o sofrimento que via diariamente. Mas seu Albertino a desarma com pequenos gestos. Quando ela derramava água no chão durante a correria da manhã, ele pegava o pano e limpava sem ser solicitado. Quando ela chorava escondida no depósito depois de uma discussão com a supervisora, encontrava um chocolate barato sobre sua mesa, daqueles de 10 centavos que a cantina vendia. Um dia, Cláudia não aguentou a curiosidade. Seu Albertino, posso fazer uma pergunta? O senhor não tem raiva deles, não? Seus filhos deixaram o senhor aqui e sumiram. O velho continuou olhando para o pátio. Um sorriso minúsculo, quase imperceptível, tocou o canto de seus lábios. Raiva não constrói nada, menina, só destrói quem sente. Mas eles podiam ao menos ligar, visitar. Ele virou o rosto para ela, e Cláudia sentiu um arrepio. Aqueles olhos cinzentos tinham uma profundidade que ela não esperava encontrar num asilo barato. Eles vão voltar. No tempo certo, todos voltam. Havia algo profético naquelas palavras, mas Cláudia estava atrasada para a medicação do quarto 9 e não teve tempo de questionar. Enquanto isso, a 2 quilômetros dali, Ricardo assinava contratos em seu escritório de paredes de vidro. Não pensava no pai havia semanas. Patrícia preparava uma petição importante, seu nome sendo cotado para sócia do escritório. O pai era uma lembrança distante, arquivada na gaveta das obrigações cumpridas. Júlio bebia em seu bar favorito, cercado de amigos que riam de suas piadas e desapareceriam assim que o dinheiro acabasse. Nenhum deles ligou, nenhum visitou. O telefone do asilo que Dona Marlene informou estar disponível para contato com familiares permanecia em silêncio. 3 meses se passaram. Na manhã de uma segunda-feira sufocante de janeiro, seu Albertino não apareceu para o café. Cláudia foi verificar e encontrou o quarto 17 vazio. A cama estava impecavelmente arrumada, os lençóis esticados com perfeição militar. Sobre o travesseiro, um envelope amarelo. Cláudia abriu com mãos trêmulas. Dentro, R$3.000 em notas de 100 e um bilhete escrito com letra trêmula mas legível. Para Cláudia, que foi mais filha para mim nestes 3 meses do que meus próprios filhos em 3 décadas. Termine sua faculdade. O mundo precisa de professoras com seu coração. Ela correu para Dona Marlene, que acionou o protocolo de emergência. Verificaram câmeras, questionaram funcionários. Seu Albertino havia simplesmente saído pela porta da frente às 5 da manhã, quando o segurança cochilava. Cláudia guardou o dinheiro e o bilhete, uma sensação estranha no peito. Não era tristeza pela partida dele, era algo mais profundo, um pressentimento de que aquela história estava apenas começando. 7 dias depois, o telefone do escritório de Ricardo tocou. Senhor Ricardo Almeida? Sim, quem fala?
Doutor Sampaio, do escritório Sampaio e Associados. Preciso que o senhor compareça ao meu escritório amanhã, às 10 horas. Trata-se do espólio de seu pai, Albertino Silva Almeida. Ricardo quase deixou cair o telefone. Espólio? Meu pai morreu? Faleceu há 6 dias, encontrado em seu apartamento. Ataque cardíaco. Apartamento? Que apartamento? É justamente sobre isso que precisamos conversar. Traga seus irmãos. Ricardo desligou, a mente girando. Apartamento? O pai vivia num asilo. Que apartamento? E por que um advogado estava ligando sobre espólio? O velho não tinha nada, apenas aquelas roupas velhas e... Ele fez a mesma ligação para Patrícia e Júlio. Ambos ficaram igualmente confusos. No dia seguinte, os 3 entraram no escritório de advocacia no 10º andar de um edifício comercial elegante no centro. Dr. Sampaio, um homem de 60 anos com óculos de armação dourada, os recebeu com expressão neutra. Sentados em poltronas de couro, os irmãos esperaram enquanto o advogado abria uma pasta marrom. Antes de começarmos a leitura do testamento, preciso esclarecer alguns fatos sobre seu pai. Ricardo se remexeu impaciente. Doutor, com todo respeito, meu pai era um homem simples. Trabalhou a vida inteira como... Bem, ele nunca teve muito. Não entendo por quê. Seu pai, interrompeu o Dr. Sampaio com firmeza, era proprietário da Almeida Logística e Transportes, empresa que ele fundou em 1978. Vendeu a empresa em 2015 por quantia não divulgada publicamente. Também era dono de 17 imóveis comerciais no centro da cidade, todos alugados. Mantinha investimentos em fundos de renda fixa e ações que, na data de seu falecimento, totalizavam aproximadamente 87 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Patrícia abriu a boca, mas nenhum som saiu. Júlio ficou pálido, suas mãos agarrando os braços da poltrona. Ricardo piscou repetidamente, como se tentasse resetar o cérebro. Isso é impossível. Meu pai usava roupas velhas, morava numa casa simples. Morava numa casa simples por escolha, corrigiu o advogado. Após a morte de sua mãe há 20 anos, ele optou por um estilo de vida minimalista. Dizia que queria saber quem o amava pelo que ele era, não pelo que tinha. O quarto pareceu girar ao redor de Ricardo. Memórias começaram a se reorganizar sob nova luz. O pai pedindo ajuda para pagar contas. Eles rindo, dizendo que ele precisava administrar melhor seu dinheiro. O pai sugerindo almoços de família. Eles sempre ocupados, sempre com desculpas. O asilo! Meu Deus! Murmurou Patrícia, as mãos cobrindo a boca. O asilo barato! Nós o colocamos! Dr. Sampaio ergueu a mão pedindo silêncio. Agora vamos à leitura do testamento. Ele colocou os óculos e começou a ler com voz clara. Eu, Albertino Silva Almeida, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, deixo registrado meus últimos desejos. Aos meus filhos, Ricardo, Patrícia e Júlio, que dedicaram suas vidas a construir carreiras impressionantes e fortunas próprias, deixo o mesmo que me dedicaram em meus últimos dias, o mínimo necessário. A cada um a quantia de R$ 10.000, suficiente para custear um enterro digno, que foi a única coisa que me proporcionaram. Júlio se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Isso é brincadeira, ele não pode. Sente-se, ordenou o advogado, e havia tanto peso em sua voz que Júlio obedeceu. Continuo. A totalidade de meu patrimônio, avaliado em R$ 87.420.000, deixo dividido da seguinte forma: R$ 40 milhões para a criação da Fundação Albertino Almeida, dedicada a melhorar as condições de asilos públicos e privados de baixo custo em todo o estado. 20 milhões para o asilo Vila Esperança, onde passei meus últimos 3 meses e aprendi mais sobre humanidade do que em 70 anos de vida. Patrícia começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza, era pânico puro. Os 27 milhões restantes, continuou o Dr. Sampaio, serão divididos entre os funcionários do asilo Vila Esperança, proporcionalmente ao tempo de serviço e dedicação demonstrada. Com menção especial a Cláudia Mendes da Silva, auxiliar de enfermagem, que receberá R$ 5 milhões para completar seus estudos e construir a vida que merece.
A sala girou. Ricardo sentiu bile subindo pela garganta. Patrícia soluçava, tentando falar, mas só conseguindo emitir sons estrangulados. Júlio estava em choque, olhar fixo no vazio. Há mais, disse o advogado, retirando outro documento da pasta. Seu pai me pediu que lesse esta carta pessoalmente. Ele limpou a garganta e começou. Meus filhos, durante 3 meses vivi como vocês me viam. Um velho inútil, sem valor, alguém para ser descartado quando inconveniente. Não foi punição, foi lição. Vocês precisavam entender que riqueza não se mede em dinheiro, mede-se em quem fica. Ao seu lado quando você não tem mais nada a oferecer. Cláudia ficou. Dona Marlene ficou. Os funcionários que ganham salário mínimo e trabalham 2 turnos me trataram com mais dignidade do que aqueles que eu criei, eduquei e amei. Não os culpo. Falhei como pai ao não ensinar o que realmente importa. Mas agora, com esta última lição, espero que aprendam. O dinheiro que deixo para vocês é exatamente o que consideraram suficiente para mim. O mínimo. Que usem com sabedoria. Com amor, do pai que vocês esqueceram no quarto 17. Dr. Sampaio dobrou a carta e olhou para os 3. Há ainda uma cláusula final. Caso queiram contestar o testamento, podem fazê-lo, mas seu pai preparou documentos comprovando que estava em perfeito estado mental, vídeos datados e assinados por 3 psiquiatras diferentes. Qualquer contestação resultará na doação dos R$10.000 que cada um receberia para a fundação. Ricardo não se lembra de sair daquele escritório. As pernas se moviam automaticamente, levando-o para o elevador, para o estacionamento, para seu BMW que agora parecia vazio de significado. Sentado ao volante, ele começou a rir, uma risada sem humor, quebrada, beirando a histeria. 87 milhões. O pai tinha 87 milhões e eles o jogaram num asilo de R$500 mensais. Patrícia estava no carro ao lado, curvada sobre o volante, soluçando. Júlio acendeu um cigarro com mãos trêmulas, tragando profundamente como se o ar pudesse apagar a realidade. Aquela noite, nenhum dos 3 dormiu. Ricardo repassava cada conversa, cada recusa, cada vez que disse estar ocupado demais. Patrícia olhava fotos antigas, o pai sorrindo em aniversários que ela mal se lembrava de comparecer. Júlio bebia, mas o álcool não trouxe o esquecimento usual. Na manhã seguinte, os 3 se encontraram na porta do asilo Vila Esperança. Não combinaram, simplesmente foram, guiados por algo entre culpa e necessidade de entender. Dona Marlene os recebeu com expressão cuidadosa. Podem entrar. Ela os levou até o quarto 17. A cama onde o pai dormiu estava ocupada por outro idoso agora. Mas o cheiro permanecia o mesmo. Desinfetante barato e comida requentada. Ele... Como ele era aqui? Perguntou Ricardo, voz embargada. Dona Marlene suspirou. Educado, gentil. Ajudava outros residentes, mesmo os mais difíceis. Nunca reclamou da comida, do quarto, de nada. Cláudia dizia que ele parecia estar em paz, como alguém que já tinha feito as pazes com suas escolhas. Ele perguntou por nós? A diretora hesitou. Todos os dias, nos primeiros 15 dias. Depois, parou. Dizia apenas que vocês viriam quando estivessem prontos. Cláudia apareceu no corredor, carregando medicamentos. Reconheceu os 3 imediatamente, seus rostos estampados nas poucas fotos que seu Albertino mantinha no criado mudo. Vocês são os filhos dele. Não era pergunta, era constatação carregada de algo próximo ao desprezo. Ricardo deu um passo à frente. Você recebeu 5 milhões? Cláudia ergueu o queixo. Recebi, e vou usar cada centavo exatamente como ele queria. Vou me formar, vou abrir uma escola comunitária, vou ajudar pessoas como... Ele ajudou a mim. Ela passou por ele sem olhar para trás. Os 3 permaneceram naquele corredor por longos minutos. O ventilador de teto chiava sua melodia monótona. Vozes de outros residentes ecoavam, alguns chamando por filhos que não viriam, outros assistindo televisão, muitos apenas existindo, no limbo entre a vida que tiveram e a morte que aguardavam. Ricardo tocou o batente da porta do quarto 17.
madeira velha, pintura descascando. Ele estava testando a gente, murmurou. O tempo todo estava testando. Patrícia limpou as lágrimas. E a gente reprovou. Júlio não disse nada. Apenas olhou para o pátio interno pela janela suja, imaginando o pai sentado ali, dia após dia, esperando por um telefonema que nunca veio. A notícia sobre o testamento vazou, como sempre vaza. Jornais locais publicaram a história. Redes sociais explodiram. A foto de seu Albertino, um homem de roupas simples e sorriso tímido, viralizou ao lado de manchetes chocantes. Comentários aos milhares. Alguns defendiam os filhos, dizendo que ninguém conhecia a história completa, mas a maioria era brutal em sua honestidade. Bem feito. Quem abandona os pais merece exatamente isso. 87 milhões perdidos por pura ganância e descaso. Esse velho foi um gênio, ensinou a lição que eles nunca vão esquecer. Ricardo perdeu contratos. Clientes começaram a questionar o caráter de alguém que abandonaria o próprio pai. Patrícia foi preterida na promoção. Comentários sobre valores familiares ditos nas entrelinhas. Júlio descobriu que amigos desapareciam quando não havia mais expectativa de herança. Mas a verdadeira punição não veio de fora, veio de dentro. Toda vez que Ricardo via um idoso na rua, via o pai. Cada rosto enrugado, cada passo trôpego, cada olhar cansado era seu Albertino no quarto 17. Patrícia não conseguia mais dormir sem sonhar com o corredor daquele asilo, o pai sentado sozinho, esperando. Júlio parou de beber, não por vontade, mas porque cada gole trazia o gosto de remorso. 6 meses depois, os 3 se encontraram no cemitério. Não combinaram, novamente, apenas foram, no aniversário de morte do pai. O túmulo era simples, como ele escolhera. Uma lápide de granito cinza com inscrição direta. Albertino Silva Almeida. Pai, empresário, professor de últimas lições. Eles ficaram ali, 3 pessoas quebradas por dentro, unidas apenas pela ausência do homem que amaram tão mal. Ricardo finalmente falou. Eu venho aqui toda semana, converso com ele, conto sobre meu dia. Sei que é tarde, sei que é inútil, mas... Eu também, confessou Patrícia. Peço desculpas todos os dias, mesmo sabendo que ele não pode ouvir. Júlio ajoelhou-se, tocando a lápide fria. Ele pode ouvir, e acho que está rindo de nós. Não com raiva, com aquele jeito dele, meio triste, meio compreensivo. Eles ficaram ali, 3 sombras alongadas sobre o túmulo do homem que os amou o suficiente para lhes dar a única lição que realmente importava. A Fundação Albertino Almeida abriu suas portas 1 ano depois. 17 asilos foram reformados. Centenas de idosos receberam cuidados dignos. O nome de seu Albertino se tornou sinônimo de segunda chance, não para ele, mas para quem ficaram para trás. Cláudia se formou com honras, abriu sua escola. No hall de entrada, uma foto do velho que mudou sua vida, com uma placa embaixo. Para seu Albertino, que me ensinou que família não é quem compartilha seu sangue, mas quem compartilha seu peso. Ricardo, Patrícia e Júlio doaram os 10 mil reais que receberam para a fundação, não porque queriam reconhecimento, mas porque finalmente entenderam. O dinheiro nunca foi o ponto, a lição nunca foi sobre herança, foi sobre presença, sobre olhar nos olhos de quem te criou e ver além das roupas velhas e da casa simples, ver o ser humano que sacrificou tudo para que você tivesse mais. E eles viram tarde demais. Mas o pai sabia que veriam. Eventualmente, no tempo certo, porque no final as últimas lições são sempre as mais dolorosas e as que nunca esquecemos. Agora me conta nos comentários, você acha que os filhos mereceram essa lição? Você visitaria seus pais se estivessem em um asilo? Já pararam para pensar no valor que damos às pessoas enquanto ainda estão aqui? Deixe sua reflexão, quero ler cada uma. E se essa história te impactou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Às vezes, as melhores lições vêm das histórias mais dolorosas.